Muita gente acha que a malandragem é só sorriso e festa, que é só alegria e copo cheio nas noitadas. Mas existe um momento em que a brincadeira acaba de vez. É quando a covardia bate na porta de quem não tem defesa, de quem trabalha de sol a sol e não tem a quem recorrer. Hoje, o relato não é sobre milagre, não. É sobre acerto de contas, sobre a cobrança que vem na calada da madrugada, quando a justiça dos homens resolve virar as costas para quem mais precisa. Olha, Max, o que aconteceu aqui na minha região é a prova viva de que a conta sempre chega. Mais cedo ou mais tarde a balança pesa para o lado certo e não tem dinheiro no mundo que mude isso. Para você entender bem como a coisa engrossou, a gente não vai começar falando de quem sofreu. A gente precisa olhar primeiro para o lado de quem achou que era dono de tudo. Um sujeito de posses que mandava e desmandava no pedaço. Um homem de colarinho grosso que tratava trabalhador como se fosse resto. Um verdadeiro coronel sem farda que achava que o dinheiro comprava até a dignidade alheia. Esse homem tinha pegado uma empreitada grande nas terras dele. Precisava de braço forte para levantar umas cercas difíceis e limpar um pasto imenso. E para isso, ele contratou um senhor já de idade avançada. Um homem de mãos grossas de tanto bater enxada a vida inteira. Um pai de família que precisava daquele suor para colocar o arroz na mesa, e esse senhor trabalhou duro. Max. Ele trabalhou debaixo de um sol de rachar o juízo sem reclamar de dor nas costas, sem pedir um dia de folga fazendo o serviço pesado de 3 homens novos na esperança pura de receber o combinado no fim do mês para sustentar a casa. Quando o serviço acabou, com o pasto limpo e a cerca esticada no capricho, esse trabalhador foi lá na porta da casa grande cobrar o que era dele por direito, com o chapéu na mão, com aquela humildade de quem não quer arrumar confusão com ninguém. Só quer o dinheiro do leite das crianças e o descanso merecido. E sabe o que o patrão fez? Ele riu, ele deu risada na cara do coitado. Disse que o serviço tinha ficado mal feito. Inventou um monte de desculpa esfarrapada para não abrir a carteira. Falou bem alto que não ia pagar um centavo furado. E que se o velho quisesse achar ruim, que fosse procurar os direitos dele na justiça, sabendo muito bem que homem pobre e sem estudo não tem voz nenhuma no meio de gente graúda e influente. Aquele homem humilde engoliu o choro seco, aquele nó na garganta que rasga o peito por dentro e tira o ar da gente. Pegou a estradinha de volta para casa de cabeça baixa, arrastando a bota no chão, pensando em como ia olhar no rosto da esposa e dos netos sem levar um pacote de feijão na sacola. E a humilhação é um veneno que queima a alma, Max. Porque não é só o dinheiro que faz falta, é a honra do homem sendo pisoteada por quem já tem tudo de sobra. E naquele mesmo dia o rico foi dormir, arrotando arrogância, comendo do bom e do melhor, achando que tinha passado a perna em mais um trabalhador sem sofrer nenhuma consequência por isso. Só que, o que esse sujeito não sabia é que aquele trabalhador não ia na delegacia dar queixa, ele não ia procurar advogado de terno e gravata, porque a justiça dele era de outro tribunal, muito mais antigo e muito mais severo. E quando a noite fechou de vez e a rua ficou sem ninguém, aquele velho acendeu uma vela branca num cantinho de terra do quintal dele, serviu uma dose de cachaça num copo americano, bateu a cabeça no chão e chamou pelo advogado dos esquecidos. Ele entregou a dor dele nas mãos de quem resolve o que a caneta do juiz não alcança. O rico lá na cama espaçosa dele achou que a vida ia continuar mansa, que o golpe tinha dado certo, e o assunto estava encerrado. Mas o relógio não tinha nem virado para 3 da manhã quando a temperatura do quarto dele mudou de um jeito muito esquisito. O ar ficou pesado de respirar, e uma coisa que ele nunca tinha sentido antes começou a tomar conta do ambiente, de um jeito que não tinha como ignorar. O sujeito acordou no susto no meio da noite, e o primeiro sinal que alguma coisa estava completamente fora do lugar foi um peso esquisito que baixou no peito dele, como se a estrutura inteira daquela mansão estivesse afundando alguns centímetros na terra. E a primeira coisa que ele reparou foi que o silêncio natural da madrugada tinha mudado de figura. Sumiu o barulho do vento batendo nas árvores lá fora. Sumiu o canto dos grilos que ficavam na beira do pomar. Não era mais aquele sossego de quem dorme no luxo com a consciência limpa. Era um silêncio grosso e sufocante, um silêncio que parecia apertar os ouvidos dele de dentro para fora, causando um zumbido agoniante. E ele tentou se mexer na cama de casal imensa, tentou puxar aquele edredom importado e caríssimo que ele tinha trazido de fora do país, mas o corpo simplesmente não obedecia aos comandos do cérebro. As pernas pareciam de chumbo derretido,
Os braços pesavam 1 tonelada cada um, e a respiração dele começou a ficar extremamente curta, como se faltasse oxigênio puro naquele ambiente luxuoso que ele levantou, pisando no pescoço dos outros, e foi nesse momento exato de pura aflição que um cheiro muito forte começou a tomar conta do quarto inteiro, um aroma quente e marcante de fumaça de charuto fino que entrava pelas narinas dele e pinicava o fundo da garganta. Ele arregalou os olhos tentando enxergar alguma coisa na penumbra do quarto, virando o pescoço com muita dificuldade em cima do travesseiro, tentando entender por qual fresta da janela estava entrando aquela fumaça, porque ele morava numa casa muito bem isolada, cercada de muro alto de fora a fora, cheia de câmera de segurança vigiando cada palmo de quintal, com 2 cachorros grandes soltos lá fora e tranca de aço reforçada nas portas principais. Nenhum ser humano vivo conseguia entrar ali sem fazer um estardalhaço capaz de acordar o bairro inteiro. Mas o cheiro só ia aumentando a cada segundo que passava, impregnando nas cortinas e nos lençóis, e junto com a fumaça do charuto veio rasgando o ar um outro cheiro inconfundível para quem conhece a vida noturna, um cheiro forte de cerveja bem gelada, daquelas servidas em copo americano no balcão de madeira de um bar de beira de estrada, no fim da noite. E isso bagunçou de vez a cabeça daquele homem, porque não fazia sentido nenhum na realidade dele. Ele odiava a bebida barata. Ele jamais deixaria alguém fumar dentro da casa de alto padrão dele, e o pavor verdadeiro começou a subir, gelando a espinha dele, quando ele percebeu que não estava mais sozinho ali dentro, que tinha mais alguém respirando no mesmo cômodo que ele, e não era um assaltante comum querendo as joias da família, não era alguém que entrou para levar o dinheiro guardado no cofre da parede. Era uma presença pesada que fazia o sangue dele congelar de um jeito que nenhum segurança armado conseguiria impedir ou proteger. Max. Quem tem muita posse nessa vida costuma achar que é dono da verdade absoluta, que pode comprar a própria segurança e que nenhuma lei do mundo está acima das vontades dele. Mas na alta madrugada, o dinheiro vira um simples pedaço de papel sem valor nenhum. E o sujeito rico sentiu essa verdade na própria pele, quando conseguiu virar o rosto para o canto do quarto, bem na direção daquela poltrona de couro escuro que ele usava para ler os contratos cheios de letras miúdas que assinava, e viu que a escuridão daquele pedaço estava diferente. Tinha uma forma humana acomodada ali, no maior sossego do mundo, com uma perna cruzada por cima da outra de um jeito bem elegante, e a ponta de um charuto aceso brilhava num tom de vermelho vivo no meio da fumaça densa, iluminando bem de leve os traços de um homem vestindo um terno de linho branco impecável, com uma gravata encarnada alinhada no peito e um chapéu de palha de aba curta inclinando para baixo e escondendo a maior parte do rosto. E o mais assustador para ele não foi ver uma assombração assustadora cheia de defeitos, não teve porta batendo sozinha, não teve luz piscando. O desespero dele foi justamente a calma absurda daquele visitante inesperado, a tranquilidade de quem invadiu a casa mais vigiada da região sem pedir licença para ninguém, e sentou na poltrona do dono como se fosse o verdadeiro rei do pedaço, mostrando quem é que manda de verdade na noite. O ricaço sentiu o estômago revirar e tentou gritar com todas as forças. Ele abriu a boca no limite para chamar os vigias que ficavam lá na guarita da frente, monitorando o portão. Ele quis botar os pulmões para fora de tanto desespero querendo ajuda da rua, mas a voz simplesmente não saiu da garganta. As cordas vocais dele secaram na mesma hora, como se uma mão enorme e invisível estivesse apertando o pescoço dele por dentro, avisando que ali quem ditava as regras do jogo agora era o homem do terno branco. E a entidade continuou fumando o charuto com a mesma paciência de sempre, soltando a fumaça devagar em direção ao teto, observando o suor frio escorrer na testa daquele sujeito arrogante, deixando ele sentir no fundo da alma o gosto amargo da impotência, o mesmíssimo gosto amargo que o trabalhador idoso sentiu quando foi escorraçado da porta daquela casa horas antes debaixo de risadas debochadas. E a justiça da madrugada trabalha sempre desse jeito cirúrgico. Ela primeiro derruba o orgulho cego do cobrado, faz ele perceber que não é nada além de um pedaço de carne tremendo de pavor debaixo de um lençol caro, para só depois apresentar a fatura pesada da maldade e da covardia que ele cometeu contra os mais fracos e necessitados.
E foi bem nesse momento que a figura iluminada no canto do quarto se inclinou um pouquinho para a frente. A ponta do charuto brilhou bem mais forte, clareando o sorriso de canto de boca que ele carregava no rosto sob a aba do chapéu. Um sorriso misterioso de quem sabe exatamente de tudo o que acontece de certo e de errado no mundo dos vivos. E o quarto inteiro pareceu diminuir de tamanho e ficar pequeno demais quando ele falou, com uma voz muito firme, muito pausada e grave, que não precisava de altura, para fazer a alma do sujeito tremer de pavor de ponta a ponta. Uma voz que o ricaço vai levar, gravada na cabeça, até o último dia de respiração dele. E o visitante disse assim, bem devagar e mastigando as palavras: "Boa noite, moço. Vim saber se a sua conta está em dia, porque na minha folha de pagamento o senhor está devendo o que não é seu." E essa frase bateu no peito do ricaço com a força de uma marretada na parede. A consciência dele, que estava adormecida há anos pelo dinheiro, acordou num pulo descontrolado. E ele soube na mesma hora, no mesmo milésimo de segundo, do que aquele homem de terno branco estava falando. Ele lembrou do trabalhador, cansado, da cerca arrumada, do pasto limpo e do dinheiro do suor alheio que ele segurou por pura avareza e maldade. E percebeu na hora que a dívida dele agora era com o banco mais exigente e implacável que existe nesse mundo. Max, eu garanto para você que quando a malandragem iluminada decide cobrar uma dívida de justiça, ela não aceita cheque pré-datado e não cai em promessa vazia de homem frouxo. O sujeito percebeu na mesma hora que aquele visitante ilustre não ia levantar da poltrona enquanto a situação não fosse totalmente resolvida ali mesmo. No meio daquela madrugada abafada, sem testemunha para confirmar a história e sem nenhuma chance de pegar o telefone para ligar para o advogado, resolver a sujeira dele na manhã seguinte, o peito do homem rico começou a apertar de um jeito tão violento que parecia que o coração ia parar de bater a qualquer momento. Um sufoco terrível foi fechando a garganta dele, cortando a passagem do ar, e a única coisa que passava na cabeça dele naquele instante era o rosto do senhorzinho humilde, chorando calado na porta da casa dele de tarde. O homem tentou juntar as duas mãos tremendo em cima do peito para pedir pelo amor de Deus. Tentou fazer um sinal de que ia pagar tudo no dia seguinte logo cedo, de que ia devolver até em dobro se fosse preciso para sair daquele castigo agonizante. Mas o homem de branco apenas deu mais uma tragada profunda no charuto, soltou a fumaça devagarzinho formando uns anéis no ar e balançou a cabeça de um lado para o outro bem devagar, mostrando de um jeito muito claro que a negociação dessa vez não ia ser do jeito fácil que o rico estava acostumado a fazer na vida dele, e que a cobrança ia custar muito mais caro do que ele imaginava. O ricaço tentava buscar alguma explicação lógica no meio daquele desespero todo. A cabeça dele girava a 1000 por hora tentando convencer o próprio corpo de que aquilo era só um pesadelo ruim causado por alguma comida pesada que ele tinha jantado mais cedo. Ele queria acreditar que daqui a pouco o sol ia nascer e ele ia acordar suado na cama dele achando graça daquela situação ridícula, mas a fumaça do charuto ardia de verdade no fundo do olho dele. O cheiro forte de bebida continuava empesteando o quarto luxuoso, e o peso esmagador no peito dele não deixava mentir que a cobrança era real e estava acontecendo ali mesmo, em carne e osso e espírito, e a agonia foi tomando conta de cada pedacinho do corpo daquele sujeito, acostumado a mandar na vida dos outros, porque pela primeira vez na existência dele, o talão de cheques em branco não servia de escudo. A conta bancária recheada não comprava o perdão de quem estava sentado naquela poltrona, cobrando a fatura da maldade. E você sabe bem como é gente soberba. Essa gente acha que a justiça divina é cega e surda. Acha que o dinheiro constrói um muro alto o suficiente para barrar até a lei do retorno. Mas quando o homem de terno branco decide fazer uma visita de madrugada, não tem fechadura importada que segure, não tem cão de guarda treinado que lata. A cobrança entra pela fresta da janela e senta do lado da cama esperando a hora certa de dar o bote. O homem de chapéu de palha não precisou levantar um dedo para mostrar o poder que carregava. Ele apenas continuou ali na mesma posição elegante, cruzando a perna de um jeito tranquilo, observando o pavor daquele coronel moderno que agora não passava de um homem assustado tentando puxar o ar e não conseguindo. E a cada tragada que o visitante dava no charuto, parecia que a temperatura do quarto aumentava uns 10 graus de uma vez. Um calor abafado e sufocante que lembrava exatamente o mesmo calor infernal que o trabalhador idoso passou o dia inteiro debaixo do sol limpando aquele pasto enorme.
O rico começou a suar bicas em cima do lençol de seda. A pele dele queimava como se ele estivesse batendo enxada no meio-dia de um verão castigante. Os braços dele começaram a doer, com umas fisgadas agudas nos músculos. As costas pesaram como se ele estivesse carregando um rolo de arame farpado no lombo. E ele percebeu com uma aflição indescritível que não estava apenas sentindo medo, ele estava sentindo na própria pele a mesma dor física, o mesmo cansaço extremo e a mesma exaustão violenta que o senhorzinho humilde sentiu durante aquelas semanas inteiras de trabalho pesado debaixo de sol e chuva. A entidade iluminada estava devolvendo para ele cada gota de suor derramada naquelas terras, de um jeito tão bruto que o ricaço sentiu os ossos estalarem de tanta agonia. É nessa hora que a montanha-russa do desespero chega num ponto que não tem mais volta, porque a dor no corpo nem era o pior castigo daquela madrugada. O pior mesmo foi quando a respiração começou a faltar de um jeito muito diferente. Não era mais só a falta de oxigênio no quarto. Era um nó na garganta apertando de dentro para fora. Um gosto amargo e seco de humilhação invadindo a boca do homem rico. O mesmíssimo nó na garganta que o velho sentiu quando foi humilhado e enxotado da porta da casa grande sem levar o dinheiro do leite dos netos. O ricaço começou a chorar, de soluçar no meio da cama. As lágrimas desciam quentes pelo rosto dele, molhando o travesseiro caro. E ele chorava. Não apenas pelo pânico daquela presença no canto do quarto, mas chorava pela tristeza profunda de uma injustiça covarde, uma tristeza que não era dele. Uma tristeza que estava sendo injetada na alma dele, a força para ele aprender o tamanho do estrago que tinha feito na vida de um pai de família. E a mente dele virou um inferno particular, passando um filme repetido da risada de deboche que ele mesmo deu na cara do trabalhador horas antes, fazendo ele sentir a verdadeira podridão que carregava dentro do próprio coração de pedra. E o visitante apenas assistia à quebra daquele orgulho, soltando a fumaça para o alto com a paciência de quem tem a eternidade inteira pela frente. Ele não precisava gritar, não precisava xingar, não precisava fazer ameaça barata. A simples presença dele pesava mais do que uma tonelada de cimento em cima daquele sujeito que sempre se achou intocável, e cada segundo que passava naquela noite parecia durar uma vida inteira de sofrimento. O ricaço tentava mexer a boca para implorar perdão, tentava pedir pelo amor de Deus para aquela dor parar. Ele queria prometer que ia entregar a fazenda inteira se fosse preciso, só para conseguir respirar aliviado de novo. Mas a voz continuava presa, o corpo continuava travado na cama, e a única coisa que ele conseguia fazer era revirar os olhos na direção da poltrona, acompanhando o brilho vermelho da brasa. E foi então que a figura iluminada inclinou a cabeça para baixo, cobrindo ainda mais o rosto com a aba do chapéu. E com um movimento muito calmo, ele bateu as cinzas do charuto no braço da poltrona de couro importado, e a voz dele rasgou aquele ambiente abafado mais uma vez. Mas agora num tom um pouco mais duro, um tom que não admitia resposta torta, um tom de quem veio para fechar o caixa e não ia sair dali com as mãos abanando. O visitante ajeitou a gravata encarnada no peito, olhou fixo na direção da cama com os olhos que pareciam enxergar o fundo da alma daquele sujeito e falou com uma firmeza que fazia a parede tremer. A dor de quem trabalha é sagrada, moço. O suor de quem não tem defesa é a moeda mais cara que existe. E o senhor pegou pesado demais na brincadeira quando achou que a balança do mundo não ia pesar para o seu lado? Agora a gente vai ver de perto se o senhor é valente de verdade. Quando a cobrança chega com juros... Porque lá fora o sol não vai nascer enquanto esse acerto não for pago centavo por centavo. E a frase ficou suspensa no ar como uma navalha encostada no pescoço do ricaço. O pavor bateu no teto de um jeito tão violento que o homem sentiu a visão começar a escurecer pelas beiradas. A cabeça dele latejava e o peito subia e descia numa aflição tremenda. Ele sabia que não existia escapatória de jeito nenhum. Ele sabia que a porta do quarto estava trancada por dentro, mas que aquilo não fazia a menor diferença para quem veio do outro lado. E o que deixou ele com o juízo completamente perdido não foi só a promessa de que o sol não ia nascer, mas foi o jeito calmo que o homem de terno branco apagou o charuto no braço da poltrona, levantou devagarinho esticando a roupa de linho e deu um passo muito lento na direção do pé da cama, mostrando que a conversa mansa tinha acabado de vez. O passo daquele homem de terno branco na direção da cama não fez barulho nenhum no chão de madeira importada.
Foi um movimento macio e completamente arrastado, que combinava perfeitamente com a malandragem de quem caminha por lugares que os olhos dos vivos não conseguem enxergar, mas o peso daquela aproximação foi o suficiente para o ricaço sentir o ar dos pulmões ser espremido de vez. E num instinto animal de sobrevivência, o corpo daquele sujeito que estava paralisado deu um solavanco desesperado. Pro lado, ele rolou por cima do lençol de seda, despencou no chão do quarto, batendo o ombro com toda a força no tapete grosso e tentou se arrastar para longe daquela figura imponente que agora estava parada, bem do lado de onde ele dormia. O pânico era tão violento que ele não conseguia ficar de pé de jeito nenhum. As pernas bambeavam como se não tivessem osso nenhum por dentro. E ele foi se rastejando de barriga no chão, puxando o corpo pesado com a força dos braços, rasgando as unhas bem feitas nas fibras do tapete, suando feito um bicho acuado no meio do abatedouro, e a única coisa que ele escutava era o barulho da própria respiração ofegante misturada com o batuque muito calmo da ponta do sapato do visitante, batendo devagarinho na madeira, marcando o compasso do desespero de quem nunca imaginou que ia passar por uma humilhação desse tamanho dentro da própria fortaleza. Sabe, Max, quando o sujeito passa a vida inteira acreditando que a conta bancária alta é a única salvação que existe e que resolve qualquer parada, ele tenta usar esse mesmo remédio até quando o problema vem do outro lado da vida, cobrando uma fatura moral. E o ricaço, na ignorância cega dele, achou que podia comprar a paz que estava perdendo naquela madrugada. Achou que tudo se resolvia na base da nota alta, então ele foi se arrastando até o canto do quarto escuro, onde ficava um cofre digital muito moderno, embutido na parede, escondido atrás de um quadro absurdamente caro. Ele tremia tanto que não conseguia nem levantar a mão para digitar a senha direito. A vista dele estava totalmente turva de tanta lágrima grossa e de tanto suor descendo pela testa ardendo o olho. Ele errou os números umas 3 vezes num aperto no peito que parecia que ia rasgar a válvula do coração dele no meio. Até que a porta de aço deu um estalo alto e abriu revelando os maços de dinheiro graúdo que ele guardava ali para os negócios sujos que fazia por debaixo dos panos. E com as 2 mãos tremendo sem parar, ele puxou aquele monte de nota para fora, jogou tudo no chão, espalhando o dinheiro no meio do tapete sem ligar para mais nada, num gesto desesperado de quem oferece o mundo inteiro, o patrimônio inteiro, para não perder a própria vida ali mesmo. Ele olhou para cima, para o lado da beirada da cama, esperando ver o homem de chapéu de palha satisfeito com aquela fortuna espalhada no chão. Ele teve a pachorra de achar que a cobrança divina se resumia a dinheiro vivo, que a malandragem do lado de lá funcionava igual aos parceiros de gravata dele que fechavam os olhos para qualquer maldade absurda se o valor do suborno fosse alto o bastante para encobrir. Mas a resposta que ele teve foi muito pior do que levar uma surra de cipó grosso no lombo nu, porque a entidade iluminada nem sequer abaixou os olhos para olhar para o dinheiro. O homem de terno de linho continuou parado no mesmíssimo lugar, ajeitou a manga da camisa branca com a maior paciência do mundo, arrumou a aba do chapéu e deu uma risada curta, uma risada anassalada e baixa de quem acha muita graça da burrice dos homens da terra, que se acham espertos e intocáveis, e ele falou olhando bem fundo nos olhos daquele ricaço derrotado que estava ajoelhado no chão. O senhor é muito ignorante mesmo, achando que o dono da madrugada precisa de papel pintado para resolver alguma coisa, achando que a justiça de quem trabalha no invisível se compra com essa sujeira que o senhor esconde atrás da parede, porque o dinheiro do suor daquele velho que o senhor roubou hoje de tarde não tinha esse valor, tinha o valor da dignidade pesada de quem trabalha de verdade, e dignidade é uma moeda que o senhor não tem no bolso para me pagar agora e nunca vai ter enquanto carregar essa podridão no peito. O peso absurdo daquelas palavras esmagou a última esperança que o ricaço tinha de sair ileso daquela situação sufocante. Ele entendeu finalmente que a dívida não era sobre o valor da diária do trabalhador braçal. Era sobre o peso da humilhação, sobre o nó na garganta, sobre a maldade pura de pisar com gosto em quem já estava caído no chão sem defesa nenhuma. E o visitante deu mais um passo lento na direção dele, parando bem na frente daquele monte de nota jogada de qualquer jeito no tapete, e com a ponta do sapato ele pisou em cima do dinheiro como se estivesse pisando no lixo mais sem valor que existe, e a temperatura do quarto, que já estava insuportável, pareceu dobrar de intensidade na mesma hora.
O ar começou a queimar na garganta do dono da casa, parecendo fogo invisível, e uma pressão absurda forçou a nuca dele para baixo, pesando chumbo nas costas, obrigando ele a encostar a testa no chão do próprio quarto luxuoso, fazendo aquele homem que nunca tinha abaixado a cabeça para ninguém na vida ficar numa posição de total submissão e desamparo, beijando a poeira debaixo do olhar firme de quem veio fazer a justiça acontecer de um jeito que nenhum delegado e nenhum juiz na terra conseguiria evitar. E a entidade continuou falando com aquela mesma voz que entrava na mente do ricaço, rasgando todas as defesas dele. Eu avisei lá atrás que o sol não ia nascer enquanto essa conta não fosse fechada de uma vez por todas. E a noite já está acabando para o resto do mundo lá fora. Mas aqui dentro desse quarto o tempo parou de rodar até o senhor aprender no tranco como é que se trata um pai de família. O senhor vai juntar cada centavo do que deve pro velho na mão, mas não vai usar esse dinheiro imundo que está espalhado no chão, não. O senhor vai ter que ir lá, pessoalmente encarar o olhar dele. Vai pegar da sua angústia, vai engolir a sua arrogância inteira e vai entregar na mão calejada dele com a mesma humildade que ele teve quando bateu inofensivo na sua porta. E se o senhor tentar dar de esperto mais uma vez, se tentar fugir ou mandar algum empregado no seu lugar, eu garanto para você que a próxima visita que eu fizer não vai ter conversa mansa e não vai ter aviso prévio. A cobrança vai ser executada no que o senhor tem de mais valioso nessa casa. E preste bem atenção que não é de bens materiais que eu estou falando. O ricaço não conseguia abrir a boca para responder. A garganta estava completamente trancada por uma aflição mortal. O corpo inteiro dele tremia numa agonia que parecia não ter fim, batendo o queixo sem parar, e a escuridão do quarto foi se tornando ainda mais apertada, engolindo até a luz fraca que vinha do visor eletrônico do cofre aberto. O homem tentava puxar o ar de qualquer jeito, mas só engolia o cheiro amargo da fumaça de charuto que estava grudada nas paredes. E na cabeça dele o arrependimento batia forte, não por ele ter se tornado uma pessoa boa do nada, porque gente ruim não vira santa da noite pro dia, mas o arrependimento vinha pelo pavor absoluto e cru da consequência. Vinha do medo brutal de não conseguir ver a luz do dia clarear nunca mais, porque ele olhava de rabo de olho para o relógio digital em cima da mesinha, e os números simplesmente não mudavam de jeito nenhum. O tempo estava congelado nas 3h15 da manhã há uma eternidade. A promessa da entidade estava se cumprindo na frente do rosto dele. O relógio eletrônico não andava mais, a madrugada não passava para frente, o sol estava estritamente proibido de nascer enquanto a justiça não fosse firmada na prática. E o ricaço foi percebendo com uma clareza de enlouquecer o juízo que a casa dele tinha virado uma prisão impenetrável, isolada do resto do universo inteiro, trancado numa bolha de tempo que pertencia única e exclusivamente àquele visitante implacável que agora aguardava o amanhecer do jeito dele. Max, você imagina o que é a cabeça de um homem que sempre teve o controle de tudo começar a derreter de dentro para fora por causa de um relógio digital travado? O sujeito ficou ali de joelhos, com a testa grudada no tapete felpudo do próprio quarto, esperando o tempo correr de novo para a tortura acabar logo. Mas a humilhação parecia que não tinha limite nenhum. A contagem das horas virou um poço sem fundo que engoliu a casa inteira e não deixava a claridade da manhã apontar na janela de jeito nenhum. A falta de ar machucava os pulmões dele como se ele estivesse amarrado debaixo d'água, sem fôlego para lutar. Ele apertava os olhos com muita força, tentando acordar no susto, tentando encontrar uma fresta de lógica naquilo tudo que estava acontecendo, mas a única coisa que ele encontrava era o cheiro pesado da fumaça do charuto entrando nas narinas dele como um aviso constante e doloroso de que a promessa feita pelo visitante estava valendo, de que o castigo não ia arredar o pé daquele cômodo, enquanto a arrogância não fosse totalmente esmagada e transformada em pura obediência cega, obrigando ele a reconhecer a própria insignificância diante da lei maior. O ricaço chorava um choro grosso e feio de dar dó, misturando o suor frio com a lágrima rala que descia ardendo pelo rosto, e no desespero extremo de quem não aguenta mais apanhar do invisível, ele finalmente quebrou a própria casca de soberba. Ele virou a cara molhada na direção da poltrona vazia e começou a balbuciar as palavras rasgando a garganta seca sem nenhuma vaidade. Ele prometeu em voz alta que ia pagar tudo direitinho. Jurou por tudo que é mais sagrado. Nesse universo que assim que o dia clareasse ele ia pessoalmente, até a moradia do trabalhador, entregar o dinheiro suado na mão dele,
sem faltar um centavo sequer. Ele gaguejava pedindo pelo amor de Deus para aquela pressão brutal ir embora. Pedindo perdão não porque o coração dele ficou bom de repente, mas porque a dor de enfrentar a justiça da madrugada era infinitamente maior do que qualquer valentia que ele achava que tinha. E foi exatamente no instante em que a última palavra de rendição saiu da boca dele, naquele segundo cirúrgico em que a submissão foi verdadeira e o orgulho dele virou pó debaixo da sola do sapato do outro mundo, que a engrenagem do tempo voltou a rodar num tranco violento que fez a casa inteira dar um estalo surdo do alicerce até o telhado. Foi uma coisa de doido, Max, porque no mesmo instante o peso insuportável sumiu do quarto, como se uma vidraça gigante tivesse sido escancarada de uma vez só. A capacidade de respirar voltou a encher os pulmões do dono da casa, num puxão tão violento que fez ele tossir engasgado até quase passar mal ali mesmo. E quando ele conseguiu abrir os olhos direito e olhar para a mesinha de cabeceira do lado da cama, o visor digital piscou mudando de número e mostrando que já passava das 6 da manhã. A luz clara do sol já estava invadindo o quarto de luxo pelas frestas da cortina importada. Cortando o breu sufocante, os passarinhos começaram a cantar lá fora nos galhos do pomar, devolvendo-lhe o som normal da rotina da propriedade. Mas o alívio que ele sentiu não durou mais do que uma única batida de coração, porque assim que ele tentou levantar do chão, com as pernas ainda tremendo sem firmeza nenhuma, ele olhou bem fixo na direção da poltrona de couro e percebeu que o visitante de terno branco não estava mais lá. A figura sumiu completamente sem deixar nenhum vestígio visual, mas em cima do braço da poltrona, bem no lugar exato onde ele tinha batido as cinzas antes, ficou uma marquinha preta de queimado na forração cara, e o aroma de fumaça e de bebida continuava impregnado no ambiente de um jeito muito forte. Um recado escancarado de que a vigília não tinha acabado. A entidade invisível continuava montada no cangote daquele homem, acompanhando cada movimento dele. O rico nem pensou em tomar banho ou tirar aquela roupa suada e toda amassada que ele estava usando. A cabeça dele só funcionava numa direção única, que era se livrar logo dessa sentença pesada antes que a noite voltasse a cobrir o céu de novo. Ele abriu a gaveta para pegar a carteira de uso pessoal com a mão tremendo descontrolada, ignorando por completo aquele monte de dinheiro que continuava espalhado no chão do quarto, e puxou as notas mais limpas e justas que ele possuía, contando o valor exato da diária do serviço feito na cerca e colocando mais um dinheiro por cima, numa tentativa inútil e desesperada de comprar a própria paz de espírito. Ele desceu a escadaria da mansão tropeçando nos próprios sapatos, passou reto pelos vigias que estavam trocando de turno na guarita da frente sem dar bom dia para ninguém, entrou correndo na caminhonete importada dele e arrancou cantando pneu na rua asfaltada, mas a viagem inteira até o bairro mais simples da região se transformou numa verdadeira tortura mental, porque a cada marcha que ele trocava no carro parecia que tinha alguém sentado no banco do passageiro observando o comportamento dele de perto. A nuca dele formigava sem trégua. Ele espiava pelo espelho retrovisor com os olhos esbugalhados, esperando o brilho vermelho aparecer no banco de trás a qualquer momento. O pânico ia subindo de novo pela espinha dele a cada buraco que a roda caía na estradinha esburacada que levava até a moradia do senhorzinho. Max, a ladeira da vida cobra o pedágio sempre na hora da subida, e o homem foi sentindo o peso da própria covardia aumentar dobrado quando foi entrando naquelas ruelas bem estreitas da periferia, desviando de cachorro vira-lata dormindo no meio do caminho e de criança brincando na poeira, até parar a caminhonete gigantesca e cheia de cromo bem na frente de uma casinha humilde, com as paredes sem pintura nenhuma, com uma cerquinha velha de madeira caindo para o lado da rua. O contraste absurdo da riqueza esbanjada dele com a simplicidade dura daquele lugar fez o estômago dele revirar de vergonha na mesma hora. Ele desligou o motor possante do carro, e o vazio mudo que ficou dentro da cabine era ensurdecedor para os ouvidos dele. Ele pegou o maço de notas que estava no banco e a mão dele pesava feito uma pedra de moinho. O coração batia tão forte nas costelas que parecia que ia quebrar os ossos de dentro para fora. E bem no momento em que ele colocou a mão suada na maçaneta da porta para descer do veículo, aquele cheiro fortíssimo de fumaça invadiu a caminhonete inteira mais uma vez, fechando a passagem de ar na garganta dele na hora. O visitante invisível apertou o cerco sem precisar falar nada, deixando perfeitamente claro que a hora da verdade tinha acabado de bater na porta.
O ricaço engoliu em seco, sabendo que o que ele ia fazer agora ia decidir de uma vez por todas se ele continuava respirando no dia de amanhã ou se a conta seria encerrada ali mesmo. Ele desceu do carro luxuoso com as pernas completamente bambas e a visão meio embaçada pelo sol que já castigava o lombo dele. Mas o corpo inteiro por dentro continuava gelado num frio que não deixava ele parar de bater os dentes de jeito nenhum. Ele caminhou até o portãozinho amarrado com arame e cada vez que ele firmava a bota na calçada rústica, parecia que arrastava uma corrente de ferro pesadíssima presa nos calcanhares. A vizinhança humilde inteira começou a espiar pelas frestas das janelas de madeira, sem entender o motivo daquele homem engravatado estar ali, parado na frente do casebre do trabalhador mais velho e sofrido do bairro. O ricaço sentiu o peso das pessoas julgando a presença estranha dele. Mas o que apavorava mesmo era a pressão implacável no meio do peito, avisando que qualquer deslize ali seria fatal. Ele levantou a mão trêmula para bater no portãozinho e o barulho soou muito alto na rua vazia. O suor descia pelo rosto pingando no colarinho da camisa cara, e a cada segundo que ele esperava, alguém sair na porta daquela casa simples, a angústia subia pela garganta, apertando o pescoço sem pena, cobrando a humilhação exata que ele causou na tarde passada. E ele ficou ali esperando de cabeça totalmente baixa, segurando firme aquele maço de dinheiro na mão direita como se fosse o único passaporte de volta para a própria vida. O portão de madeira rangeu alto quando abriu, e o senhorzinho, que tinha limpado o pasto, apareceu na soleira com um pano encardido nas mãos, limpando uma graxa de uma ferramenta qualquer. Ele estava com aquele semblante de quem passou a noite em claro, preocupado com as contas de luz que estavam atrasadas e com a despensa vazia. E quando ele deu de cara com aquele homem da casa grande, todo engravatado, suando bicas, e com o rosto pálido de quem viu um defunto no caminho, o velho travou no lugar sem entender patavina nenhuma do que estava acontecendo. Ele achou que o patrão tinha vindo ali só para tripudiar mais um pouco, para rir da desgraça dele na frente da vizinhança inteira. E o trabalhador ajeitou a postura, endureceu o olhar, pronto para aguentar mais uma rodada de insultos sem baixar a cabeça, porque a pobreza tira tudo do homem, Max, menos a dignidade de quem vive do próprio esforço. Mas a cena que aconteceu nos segundos seguintes fez o bairro inteiro parar para olhar. O ricaço não veio com dedo em riste, não veio com arrogância de coronel. Ele simplesmente largou o maço de dinheiro no chão de terra batida na frente do velho. Caiu de joelhos ali mesmo, com a calça de tecido fino sujando de poeira. E começou a chorar, um choro descontrolado. Um choro de quem está pedindo perdão para a própria alma. Ele soluçou agarrando o tornozelo do trabalhador com as mãos tremendo, pedindo pelo amor de Deus para ser perdoado pela covardia, falando frases desconexas sobre uma noite que nunca terminava e sobre uma conta que precisava ser acertada antes que fosse tarde demais. O velho ficou branco de susto, sem saber se recuava ou se ajudava aquele homem, mas a energia que rondava ali era tão densa, tão carregada de um aviso silencioso, que o senhorzinho só conseguiu colocar a mão no ombro do sujeito e balançar a cabeça num sinal de que estava tudo bem, num gesto de pura humanidade de quem não guarda rancor nem contra o pior dos inimigos. O ricaço sentiu o peso do mundo sair das costas no momento em que o trabalhador aceitou o dinheiro. Foi como se um laço invisível que estava apertando o pescoço dele tivesse sido cortado com uma navalha. O cheiro de fumaça de charuto que estava impregnado nele desde a madrugada se dissipou no ar da manhã, deixando apenas uma sensação de liberdade absoluta e de um pavor tão grande que ele sabia que nunca mais, em tempo nenhum da existência dele, ele ia ter coragem de destratar uma pessoa simples que fosse. Ele levantou do chão sem olhar para trás, entrou na caminhonete trêmulo sentindo que tinha nascido de novo, mas sabendo lá no fundo que a vida dele tinha sido marcada para sempre, que ele agora era um homem vigiado e que qualquer passo em falso ia trazer de volta a visita do dono da madrugada, porque a malandragem iluminada, ela não perdoa a reincidência, ela cobra com juros, mas também sabe que a lição bem aprendida é o maior triunfo que alguém pode conquistar nesse mundo. Aquele homem nunca mais foi o mesmo, a fazenda dele prosperou, mas o tratamento com os empregados mudou da água para o vinho. Ele passou a pagar o que era justo, a tratar todo mundo com respeito, e até hoje, quando a noite cai e o silêncio toma conta da região, ele olha para o canto do quarto,
para aquele lugar onde a poltrona fica com um respeito e um medo que ninguém mais entende, porque ele sabe que o advogado de quem não tem voz está sempre de olho, sempre conferindo se a balança está equilibrada, sempre rondando a vida de quem acha que o poder terreno é maior do que a justiça que vem lá de cima. A justiça de seu Zé não usa toga e nem martelo de juiz. Ela usa a paciência de quem conhece a maldade humana melhor do que ninguém e que sabe exatamente o momento certo de aparecer para cobrar o que é devido. Isso nos ensina Max, que por mais que o mundo pareça injusto, por mais que a covardia dos poderosos pareça reinar sem ninguém para impedir, existe uma lei maior que a gente não enxerga, mas que a gente sente bater no peito quando o desespero aperta. Seu Zé Pilintra é o advogado de quem não tem voz, é a proteção de quem trabalha e de quem luta, e esse relato não é só uma história de medo, é uma lição de que o acerto de contas chega, sempre chega, para todo mundo, sem exceção, e a gente aprende na marra que com a malandragem do bem a gente não brinca, a gente respeita, a gente cultua e a gente entrega nas mãos de quem sabe o que faz. Se você sentiu o axé desse relato, se você sentiu o peso dessa história bater no seu peito e reconheceu que a justiça chega para quem precisa, não saia desse vídeo sem deixar o seu saravá seu Zé aqui nos comentários, porque esse é o sinal de respeito de quem sabe que a proteção nunca dorme. E se você está aí do outro lado passando por uma situação difícil, sentindo uma injustiça que só a espiritualidade pode resolver, se você tem uma dívida de paz que precisa ser paga pelo destino, escreva aqui embaixo agora mesmo: eu confio na minha proteção. Porque a fé de quem reconhece o próprio caminho é a luz que afasta qualquer escuridão e que garante que, por mais longa que seja a noite, o dia sempre amanhece com a justiça feita. E antes de encerrar, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este relato com alguém que também precisa entender que o mundo dá voltas. Estou deixando aqui na tela e na descrição deste vídeo uma playlist completa, com relatos de justiça espiritual e lei do retorno. É a sequência ideal para você que sabe que, mais cedo ou mais tarde, a conta sempre chega. Aproveita e clica para seguir acompanhando essas verdades que a gente não vê, mas sente. Até a próxima, amigos.